Bom dia, queridos amigos do segundo B, eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a salvação no livro do profeta Isaías. O nosso grupo 2 é formado pelos componentes Jonathan Ferreira, Matheus Guimarães, Osvaldo Bonito, Rafael Teixeira e Vladimir. Nós pegamos a seção dos livros do Antigo Testamento, ou livros proféticos ou poéticos, nós escolhemos os livros proféticos, especialmente o livro do profeta Isaías, aqui na matéria de Doutrina da Salvação, pastor Dr. Adriano Miller. O nosso trabalho é dividido na parte acadêmica. Dentro da parte acadêmica nós temos dois subtópicos, a seção textual e a seção sistemática. E, terminando, nós temos a aplicação ministerial, pessoal, que é um sermão que vai ser apresentado. E por fim, nós estaremos disponibilizando também a atividade para a classe que vai ser enviado o link no grupo da sala. O livro do profeta Isaías, nós temos a estruturação quiástica, a seguinte fase: a restauração, o julgamento e a restauração do povo de Deus, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, a promessa de um Messias divino e real, do capítulo 7 ao 12, o julgamento das nações, incluindo o julgamento de Babilônia, do capítulo 3 ao 23, a apresentação de Deus como merecedor, do capítulo 24 ao 27, os ais que são dirigidos a várias nações e vários povos, do capítulo 28 ao 35, a importância da necessidade de confiar em Deus, do capítulo 36 ao 39, o consolo para o povo que confia em Deus, do capítulo 40 ao 42, o capítulo 43 ao 45, que apresenta a imagem de Deus como Criador. Temos o julgamento da Babilônia, do capítulo 46 ao 48, a promessa do servo sofredor do Messias, do capítulo 49 ao 55, e para terminar nós temos o julgamento e restauração do povo de Deus, que se estende do capítulo 56 a 66. Dentro de cada uma dessas sessões, nós escolhemos alguns textos que deixam mais evidente a mensagem que o profeta quer passar. Na primeira sessão da restauração do povo de Deus, nós escolhemos o texto de Isaías 1, do versículo 18 ao 20. Na segunda parte do Messias divino e real, nós escolhemos Isaías 12, versículo 2 ao 3. Na parte C, o julgamento das nações, incluindo Babilônia, Isaías 13 e 6. Deus como vencedor, Isaías 26, versículo 1. Os ais, nós escolhemos Isaías 32, versículo 22. Necessidade de confiar em Deus, Isaías 36, versículo 15. Consolo para quem confia em Deus, Isaías 40, 10. Deus como Criador, Isaías 45, 8. O julgamento da Babilônia, Isaías 46, versículo 13. A promessa do servo Messias, Isaías 49, 6. Julgamento e restauração do povo de Deus, Isaías 61, versículo 10. Agora nosso amigo Rafael ele vai estar abordando um pouco mais esse texto e mostrando a evidência da mensagem em cada um deles. Olá amigos, tudo bem? Bom dia. Foram apresentados vários textos ali para cada tópico, enfim, mas como o nosso tempo é curto, eu vou me concentrar apenas em 4 textos que já dá para entender um pouco bem assim, da essência de salvação no livro de Isaías. O primeiro que eu escolhi então foi de Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz o seguinte: Vinde, pois, e razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. A palavra salvação não vai aparecer exatamente nesse texto, mas o conceito está por trás. Vinde, pois, a palavra no original aqui é likuna, é uma exortação, é um chamamento, é um convite. Então, venham, pois, e arrazoemos. Tanto no português já dá essa ideia de conversar, arrazoar significa isso, só que no original amplia um pouco mais o sentido. A palavra é nakar, dá um sentido de decidir, de julgamento. Então o convite é para que você venha até mim e a gente julgue juntos, a gente decida. Tá certo que eu vou julgar, mas você vai acompanhar esse julgamento. Então existe esse conceito de julgamento aí por trás. Já é importante destacar isso, porque depois a justiça vai aparecer. Então diz o Senhor, ainda que, no original, é uma possibilidade, é um se. Ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que, de novo, no original, sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, esse se, de novo. Virdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes,
e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A gente começa com o Senhor dizendo algo e a gente termina com uma enfatização. Olha, o Senhor o disse, e fala sobre a boca do Senhor. Olha esse linguajar interessante aqui. Se vocês me seguirem a minha orientação, vocês vão comer o melhor dessa terra, mas se vocês fizerem o contrário, não me seguirem, vocês serão devorados, vocês serão comidos. E termina falando sobre a boca do Senhor, ou seja, a boca do Senhor que vai comer vocês, que vai fazer justiça sobre vocês. Em seguida, ainda dentro desse contexto imediato, no versículo 21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. A gente vê então no livro de Isaías a palavra justiça vinculada ao conceito de salvação dentro de Isaías. O outro texto que foi escolhido é o texto ainda de Isaías, no capítulo 12, versículo 1 em diante. Isaías, capítulo 12, versículo 1 em diante, já está ali, né? Diz o seguinte: orarás naquele dia. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar é que naquele outro texto lá, o conceito que está por trás, acima que está sendo feita, uma comparação, é com relação à natureza. Então tem uma comparação com a natureza em paralelo com a salvação. Aqui no capítulo 12 a mesma coisa acontece, uma símile com a natureza. A gente vê essa ideia, né, de Isaías por trás. Versículo 1: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que, a expressão original ine, é um chamado para a contemplação. Olha, contemplem, olha para isso daqui, isso aqui é importante. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Fala aqui de cântico, oração, isso me lembra do salmista. Ele se tornou a minha salvação. Primeiro ele é a salvação, depois ele se torna a salvação. É importante a gente reparar nessas coisas. E outra coisa que é muito enfático aqui, eu acho maravilhoso da parte de Isaías, é que ele diz: o Senhor Deus. Sabe como está no original? Tá? Yah e Yehová. Yah é uma abreviação de Yehová, então está redundante, é Senhor, Senhor, Adonai, Adonai. Está enfatizando, chamando a atenção para o nome do Senhor. Por que ele está fazendo isso? Porque ele vai dizer em seguida. Olha o que ele diz em seguida. Versículo 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Tirar água aqui é no sentido de tirar água do poço mesmo. Então tira a água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e lembrai que é excelso o seu nome. Então primeiro ele enfatiza o nome de Deus e depois ele fala para a gente fazer o mesmo, a exortação a fazer o mesmo. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exultai jubilo, habitante de Sião, Jerusalém, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. A gente vê a palavra terra aparecendo, a palavra água aparecendo, a palavra feitos e fez aparecendo também, que no original é assar, a mesma palavra lá para o linguajar de Gênesis, quando Deus fez as coisas na criação. Então a gente vê aqui uma linguagem também de criação, de criador, natureza, essa comparação com a natureza. E a gente vê que então aqui não só o conceito de justiça está ligado à salvação, como a gente viu no verso anterior, como a alegria está vinculada à salvação. A gente avança, tem mais um texto. Esse é o texto agora de Isaías, capítulo 45, versículo 8 em diante. De novo, uma linguagem de criação, natureza aparecendo. Destilai, no sentido de gotejamento, de cair gotas, ó céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. De novo, justiça vinculada à salvação, a gente já vai ver isso. Abra-se a terra e produza salvação, juntamente com ela brote a justiça, brotar no sentido de dar frutos. Aqui é a palavra papá, né? No sentido de dar frutos, a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então aqui no conceito de criador, no versículo 9 de novo, vai daquele que contende com o seu Criador. Então Deus aqui como Criador, a palavra justiça aparecendo, a palavra salvação aparecendo, muitas repetições aqui enfáticas no livro de Isaías. E isso aqui com certeza lembra muito o Gênesis. E o último verso que eu quero ler, dentre esses que eu escolhi, é o texto de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor. No original aqui está sos assis. Sos assis é alegria, alegria. Se eu fosse traduzir literalmente ao pé da letra, alegria, alegria. Aí na tradução ficou regozijar-me-ei muito, é porque é uma alegria muito grande. A gente já viu no verso anterior a alegria vinculada à salvação. Agora de novo a gente vai ver isso, a alegria também vinculada à salvação no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça.
como o noivo que se adorna de turbante, como o noivo que se enfeita com as suas joias. Agora a gente vê aqui o linguajar de casamento e a gente vê o conceito de salvação dentro do livro de Isaías, nos textos. A gente vê então salvação vinculada à justiça e vinculada também à alegria. Eu me alegro na justiça do Senhor que me traz a verdadeira e única salvação. Nós temos aqui então no livro de Isaías algumas passagens que nos servem como fortes indicativos de como Deus se apresenta como o Salvador do seu povo. E é claro, isso em diferentes contextos. E a primeira das passagens que eu quero ler é o capítulo 1 de Isaías, onde Deus vai se mostrar como provedor da solução dos problemas que Israel estava passando. Isso no capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20. O texto começa aparentemente com uma declaração perturbadora e muito problemática. Deus mostra que Israel é seu filho, mas que está afastado. E Deus mostra uma série de julgamentos que Ele está pronto a fazer para Israel. Mas no final do capítulo, Deus apresenta uma esperança para o povo de Israel, mostrando de que apesar dos problemas, os pecados podem ser perdoados. E isso é muito forte para a salvação, porque quando Deus salva o seu povo, Ele precisa perdoar os pecados, porque é justamente a salvação do pecado que vai acontecer. Então Deus apresenta uma série de pecados e problemas que Israel estava passando, e Ele mostra que apesar dos pecados serem vermelhos, serem fortes como carmesim ou como escarlate, eles poderão se tornar brancos como a lã e mais alvos que a neve. Então, esta é a primeira passagem onde Isaías começa o seu livro, mostrando que Deus enxerga o problema, conhece o problema e Ele está totalmente disposto a resolver o problema do seu povo. E a passagem seguinte se encontra em Isaías capítulo 12, versículo 2 até o versículo 3, onde o profeta declara que Deus é a minha salvação. E é claro aqui que ele usa esse pronome no singular, colocando Israel como se fosse uma pessoa. Deus é a minha salvação e eu confiarei e não temerei. E aqui também nós conseguimos enxergar uma das implicações da salvação. A salvação, ela tira o medo da pessoa que será salva. Uma vez que Deus é a salvação, é o autor da salvação, é aquele que provê a salvação, então o povo não tem por que temer. E isso é muito forte para o contexto de Isaías, porque eles estavam num momento crítico, um momento de guerra, em que nações viam e saqueavam as cidades. Então, dessa vez, como Deus irá se apresentar como Salvador, o povo não precisava temer, que independente dos problemas, o próprio Deus é a salvação. E por isso, o profeta continua: eu farei um cântico para Deus, Ele é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Isaías aqui mostra que a salvação também produz um coração agradecido por aquilo que Deus faz. Ou seja, sempre que Deus salva um povo, sempre que Deus salva uma pessoa, essa pessoa se mostra grata. E no passado eles tinham o costume de fazer cânticos, hoje nós não temos tanto, mas mostra de que a salvação produz gratidão no coração daquelas pessoas que são salvas. Nós temos também a passagem do capítulo 33, versículo 22. Isaías vai afirmar o seguinte: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Aqui mostra um outro papel de Deus quando Ele vai salvar o seu povo, que é o papel de juiz. E esse juízo ele vai recair sobre as nações que estão oprimindo Israel. Então, a salvação ela também tem esse significado de julgamento. Deus precisa julgar para que Ele possa salvar. Então, sempre que nós falamos de salvação, nós temos que falar também, inevitavelmente, de julgamento. Então, Deus, além de ser o Salvador, Ele também é juiz. Para salvar Israel, Ele precisa julgar Babilônia. Ele precisa julgar os outros povos que estão oprimindo Israel. Então, o profeta apresenta aqui Deus como alguém que, além de salvar, vai castigar, vai trazer juízo para as nações que estão prendendo o seu povo.
E tudo isso é uma motivação de Deus justamente porque nenhum pecado pode ficar impune. Então a salvação obriga com que alguém pague pelos pecados cometidos. E como Israel vai ser salvo, então os povos inimigos é que vão pagar pelos sofrimentos que Israel está passando enquanto cativo. E nós temos a passagem seguinte, que está no capítulo 45, e esse é um capítulo muito famoso porque Deus se apresenta como o juiz que traz o mal sobre as nações. E nesse contexto, Deus na verdade está trazendo o mal como um castigo. Mais uma vez, de forma implícita, Deus se apresenta como juiz, porque Ele diz que os céus gotejam lá do alto e as nuvens chamam justiça, e que a terra se abre e produz a salvação, e juntamente com ela brote a justiça, porque eu, o Senhor, as criei. Então, no contexto de salvação, Deus não apenas se apresenta como Salvador em si ou como juiz, mas também como o soberano, aquele que tem todo o poder. E sempre que Ele quer salvar o seu povo, Ele salva. E Ele vai empregar todos os recursos necessários, nem que for para promover a guerra, para trazer uma doença ou para trazer uma peste. Deus não mede esforços para salvar o seu povo. E para isso, Ele usa o rei Ciro para invadir Babilônia, para levar de volta para Jerusalém. Então Ele vai trazer esse mal, que é em forma de castigo, em forma de juízo sobre Babilônia. E Ele se mostra como soberano, mostrando que dos céus, mostrando que a salvação vem de cima. Ou seja, quando nós falamos de salvação, nós temos que ligar o conceito diretamente a Deus, vem lá do alto. E lá do alto não vem só a salvação, mas também vem justiça. O ato de Deus salvar o seu povo é algo justo, porque esse povo pertence a Ele, e Ele tem o direito de salvar e de usar tudo que for necessário para castigar as outras nações e para salvar o seu povo. Nós temos também, em outro capítulo, por avançar, por favor, no capítulo 46, versículo 13, onde Deus diz que faz chegar a justiça e ela não está longe, e a sua salvação não tardará. Então, a salvação de Deus ela acontece no momento certo, na hora certa e em todas as circunstâncias certas. Deus não atrasa e Ele não se apressa. Israel poderia passar por um momento de cativeiro, de escravidão, mas no momento certo, Deus iria trazer a salvação para o seu povo. E essa palavra é muito importante porque Israel já tinha uma experiência muito forte com a escravidão. Então, a maneira de Deus confortar o coração do seu povo é afirmar que a sua salvação não vai chegar tarde. No momento em que Ele decidir, a salvação chegará e tudo isso será para a sua glória. E aqui também se encontram os motivos pelo qual Deus salva. As pessoas podem perguntar por que Deus salva as pessoas. O objetivo, Isaías fala aqui no versículo 13, é para que Deus possa ser glorificado. O ato de Deus salvar o seu povo é justamente para que Ele possa mostrar a sua glória, o seu poder, não só para o povo salvo, mas também para as outras nações que estão prendendo o seu povo. Nós temos ainda uma outra passagem, que é a penúltima, que está no versículo 6 do capítulo 49, onde Deus diz, sim, Ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então, Deus está mostrando aqui, através de uma profecia messiânica, de que o trabalho do ungido, daquele que viria para iluminar todas as nações, não seria apenas destinado ao povo de Israel, mas seria para iluminar todas as nações em todos os lugares e até os confins da terra. Aqui Deus está mostrando a universalidade da sua salvação, como o Senhor Jesus Cristo não viria apenas para restaurar o povo judeu e para levar para Sião, mas viria até para trazer os gentios, porque de uma forma geral não são só os judeus que são o povo de Deus, mas os gentios também. Então Deus diz que seria muito pouco se Jesus viesse apenas para restaurar as tribos de Jacó, mas que Deus tem o objetivo de fazer com que a sua salvação alcance todo mundo, todas as pessoas, em todos os lugares, através da vida, da morte, da ressurreição de seu Filho. E a última passagem, então, nós temos no capítulo 61 de Isaías, no versículo 10, onde o profeta declara: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu
de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, a salvação ela produz alegria no coração daquele que é salvo, e a salvação transforma não só a personalidade, mas até a aparência da pessoa. E o profeta usa aqui palavras para mostrar que o povo de Israel, depois de receber a salvação, seria como um noivo ou como uma noiva preparada para o casamento. Então, muitas vezes nós encontramos essa linguagem para comparar a salvação com um casamento. E o povo se apresenta como noiva e Deus se apresenta como noivo. E é justamente aquilo que vai acontecer aqui. Deus não apenas salva a pessoa de um lugar, mas leva para um outro. Ou seja, a salvação não tem a ver apenas com o lugar de onde você vem, de onde você é tirado, mas para o lugar em que você vai, aquilo que você vai ser. Então Deus vai mostrar uma diferença entre aquilo que Israel era e aquilo que Israel vai se tornar agora, que é um povo salvo, que é um povo redimido. Então todos esses textos, e é claro muitos outros, são textos que nos mostram de que maneira que Deus se apresenta como salvação e quais são as implicações da sua salvação para o seu povo. Na parte acadêmica aqui do trabalho, nosso objetivo, na verdade, é sistematizar, ou seja, tornar clara a estrutura de soteriologia do livro de Isaías, proporcionando para a gente o entendimento do quê? De que o livro ele está com uma estrutura desde o começo até o fim, trazendo uma narrativa, né? Nós escolhemos justificativas que, na verdade, vão expor ali o quanto o povo de Israel precisava da salvação, porque o livro inteiro de Isaías ele discorre um pouco sobre essa ordem, né, de que Deus queria trazer salvação ao povo escolhido, porque o povo escolhido virou as costas para ele. Nós inclusive vemos aqui no capítulo 1, no versículo 5, que diz o seguinte: por que haveis ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. O que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos um problema, né? O povo de Israel está ali no contexto de que Deus os escolheu para representar as nações, e eles em contrapartida se afastam, escolhem aí com as suas atitudes se revoltar contra o Deus que os escolheu. Mas na justificativa 2 nós entendemos também que a raiz do problema vem um pouco antes disso. Diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 2: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Então nós enxergamos que mais do que uma rebeldia, o povo está virando as costas para Deus. Isso é muito forte, porque quando Deus ele compara animais e diz assim que o animal conhece o seu dono e o povo de Israel não conhece o seu Deus, fica muito clara a ideia de que há uma rebeldia nesse contexto e de que o povo precisa o quê? Voltar-se para Deus, né? Pode passar, por favor. O interessante é que nós escolhemos também a sistematização 2, que é o modelo mais relevante no contexto aqui do livro de Isaías, que é um modelo teológico, né? O modelo teológico, por que nós escolhemos o modelo teológico? Porque ele explana e ele expõe a questão de que Deus tem um interesse em proporcionar durante o livro de Isaías salvação, remissão e graça para o seu povo escolhido. Só que ao mesmo tempo, né, nós entramos ali na questão de que Deus entra num acordo com o seu povo. Ainda que seus pecados fossem, são vermelhos como o sangue, eu os tornarei brancos como a lã, como o carmesim, né? E é muito claro isso porque numa aliança, no contexto desde Gênesis até o fim, ali em Apocalipse, é descrito que uma aliança ela tem o que? Bênçãos ou maldições. Então nós enxergamos aqui no Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20, diz o seguinte: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada
porque a boca do Senhor disse. Então o que nós enxergamos? Que é condicional, né? A aliança ela é feita com um objetivo claro de beneficiar o povo, mas Deus ali deixa bem claro, né? Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês receberão as bênçãos e serão bênçãos na vida aí das nações ao redor de vocês. Dando continuidade à parte teológica, nós percebemos que no capítulo 1 do livro de Isaías, Deus apresenta uma mensagem de tom condenatório. A gente pode ver isso muito claro no capítulo 1, versículo 4, dizendo: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Mais adiante também a gente percebe no capítulo 5 que ali Deus apresenta as consequências do pecado do povo de Israel. Elas são claramente expressas ali no capítulo 5, a partir do versículo 8, que diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reunindo campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Vai apresentando uma série de juízos, uma série de condenações. Na sistematização 3, nós vemos aqui 3 importantes aspectos que são destacados no livro do profeta Isaías. E as justificativas que a gente colocou, a primeira é o reino messiânico, que é descrito em várias passagens. Por exemplo, em Isaías 11, versículo 11, que diz assim: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Rumate e das terras do mar. Aquela ideia do Messias que vai ter o seu reino, que vai restaurar os exilados de Israel espalhados por todo o mundo. Outros aspectos importantes que a gente vê é o consolo do povo de Deus. A gente pode conferir isso em Isaías, no capítulo 40, e no capítulo 41, que fala sobre o consolo do povo de Deus a receber. E, por último, na Justificativa 3, nós temos a salvação do povo de Deus, que é a ideia principal que o profeta Isaías vem trazendo. E no capítulo 43, a gente pode ler do versículo 1 ao 4, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor: quem te criou, ó Jacó? Quem te formou, Israel? Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por seu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te chamei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Chegamos agora na parte da aplicação ministerial e eu gostaria de convidar você para fazer uma oração para nós aplicarmos tudo o que foi dito aqui ao longo da apresentação do nosso trabalho. Oremos a Deus. Querido Deus, querido Pai, Tu que estás no céu, graças lhe rendemos porque o Senhor é muito bom. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, falarmos sobre a Tua palavra para os nossos amigos. E queremos que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados e restaurar a nossa vida. É isso que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a parte da aplicação ministerial, nós escolhemos fazer um sermão, e daí o tema é a salvação para o povo de Deus. Está com um texto base, Isaías capítulo 49, versículo 6. Ao longo da Bíblia Sagrada, nós podemos observar a presença de Deus diante do seu povo. Apesar de o povo querer seguir o seu caminho, querendo fazer a sua vontade, mas Deus sempre se faz presente para poder resgatar o ser humano. No livro de Gênesis, nós podemos constatar, já no primeiro ato do pecado, Deus indo atrás de Adão e Eva para poder resolver a situação em que o mesmo casal se encontrava. E não é diferente, a nação de Israel, nesse contexto, estava passando por um momento de apostasia extrema. E Deus ele faz um convite para o seu povo. No primeiro versículo do capítulo 1, nós acabamos encontrando ali uma visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias ainda de rei Uzias, como também Jotão, Acaz, Ezequias, que eram também reis de Judá. O versículo 2 fala assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor, quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
Em alguns momentos, nós podemos contestar como a humanidade tem conduzido a sua vida também. Né? A condição do povo de Israel não é diferente da condição que nós encontramos hoje. Deus sempre faz um convite. Demos ouvido a muita coisa e queremos fazer insistentemente a nossa vontade. Né? Mas o convite de Deus aqui se estendendo para o povo, um convite se estendendo também para você. Olha o que diz aqui no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuas em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas às outras, não exprimidas nem atadas. Essa é a condição que o povo se encontrava. E também não é diferente da condição que nós nos encontramos hoje. Ainda no capítulo 1 de Isaías, nós podemos contemplar Deus fazendo convite para o povo. E esse convite é um convite para a graça. No versículo 18 ele fala: vinde, pois, arrazoemos, vamos conversar. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles tornarão branco como a neve. Eu não sei qual é a situação que você se encontra agora, qual é o caminho que você já percorreu até esse dado momento, mas o convite é você vir até Deus do jeito que você se encontra atualmente, para poder resolver a tua situação, sabe? E esse é o convite que Deus estava fazendo para o povo, para que o povo se achegasse diante da presença de Deus, conversasse com Deus e Deus puder dar a solução ao problema que o povo estava passando naquele exato momento. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é o pecado que te impede de você estar diante da presença de Deus e poder ouvir a voz de Deus. Porque Isaías, ele fala no capítulo 59, versículo 1, que porém são nossos pecados que afastam a presença de Deus diante da nossa vida. E há uma prolongação também aqui de juízo. No versículo 21, por exemplo, nós encontramos ali como se fez prostituta a cidade fiel. Ela, que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Deus não criou a maldade. Deus não é um Deus da maldade. Deus é um Deus da bondade. Deus é um Deus do bem. Mas a cidade de Jerusalém, mas o povo de Jerusalém decidiu seguir o caminho de maldade. E justamente por seguirmos o caminho de maldade, por seguirmos, por fazer a nossa vontade, é que os juízos de Deus se aproximam diante de nós. Olha o que ele menciona aqui no versículo 22. A tua prata se tornou escorias e o teu licor misturou com a água. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros, ladrões. Cada um deles ama o suborno, corre atrás das recompensas, não defende o direito dos órfãos, não chega perante a eles a causa das viúvas também. Essa situação é a situação que hoje contemplamos também, né? A insistência em poder dar ouvido ao nosso coração e fazer a nossa vontade. Então, nós podemos observar que nunca foi a vontade de Deus que nós nos encontrássemos na condição que nos encontramos hoje. Deus fez a promessa de que viria o Messias, que poderia salvar, né, o seu povo do pecado. E nós podemos observar no versículo 13 do capítulo 46 de Isaías. Aí você consegue observar a graça de Deus. Faço chegar a minha justiça e não está longe a minha salvação. Não tardará, mas estabelecerei em Sião livramento, em Israel a minha glória. O Senhor promete fazer nova todas as coisas, restaurar o seu povo da condição que se encontra. Havia muito tempo em que o povo aguardava o Messias, o prometido, a semente prometida. Mas em nossos dias, isso já é uma realidade. O Messias já veio, já trouxe a salvação. E por que continuarmos insistindo em viver a nossa vida segundo o curso do nosso propósito, do nosso querer? O cativeiro que o povo estava exposto na Babilônia foi retirado, porque Deus, ele cumpriu com a sua promessa de poder salvar o seu povo. E Deus faz essa promessa também, que poderá resgatar completamente da situação do pecado que nós nos encontramos. Mas o convite está sendo extensivo para você abraçar, agarrar os braços de Deus, poder confessar, abandonar os seus pecados, viver uma vida renovada, uma vida santificada. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando agora,
Mas eu quero lhe dizer, se você crê na palavra de Deus e na promessa do livramento da situação que você se encontra, Deus ele pode trazer o livramento, assim conforme trouxe para o povo de Israel no passado. Apesar da sua insistência, querendo viver uma vida contínua, deliberada em pecado, Deus ainda salvou o seu povo. E Deus pode salvar o seu povo ainda nos dias atuais. Vem o juízo de Deus sobre essa terra, sobre essa nação ímpia, que continuamente vive seguindo a sua vida de acordo com a sua maneira, segundo o seu proceder. Mas você precisa se preparar hoje e agora para entregar a tua vida a Deus. Esse é o desejo do teu coração. Você quer entregar a tua vida a Deus, você quer viver uma vida transformada, dizer não mais o pecado, não mais viver a tua vontade. Se esse é o desejo do teu coração, então vamos aqui fazer uma rápida oração para que Deus possa lavar-nos de toda impureza, de todo pecado que ainda habita em nós. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela proteção. Senhor, por favor, perdoe-nos de todo o pecado que nós temos cometido e venha ouvir o clamor do Teu povo e permita com que possamos não mais viver a vida que deliberadamente queremos viver no pecado, que possamos abraçar a salvação que o Senhor prometeu, que o Senhor trouxe para nós também, e que possamos ter essa vida renovada e que possa dar testemunho para as outras pessoas ali fora também. Permita com que a Tua paz e a Tua graça esteja sempre conosco. É isso que lhe pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, para terminar com o nosso trabalho, nós fizemos uma atividade que será realizada na sala de aula, na verdade, vamos explorar esse encontro, que é o questionário conforme, daí nós vamos enviar o link para os colegas participarem da atividade. Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês.